Quando surgiu a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche, né, que a gente aprovou um projeto na FAPESP, o Ciro recomendou, né, que era uma boa opção ir para a Purdue, uma universidade de referência, e lá eu trabalhei 1 ano com o professor Chad Payne, né, que é uma referência em manejo de fósforo. Então, nós fizemos alguns experimentos com a vegetação. A universidade fica ali no Corn Belt, né, no meio oeste americano. Ali o cultivo de amendoim é bem menor, né, praticamente não tem, ali o foco é milho e soja. E a grande parte do amendoim está no sul, né, dos Estados Unidos, ali na Geórgia, na Flórida, e um sistema de produção um pouco diferente do nosso, né? As principais diferenças do sistema de produção deles com o nosso? Então, grande parte de rotação com algodão. Então, o produtor, em um ano, planta algodão e no outro amendoim. Mais de 50% das áreas irrigadas. E o ponto principal é que o ciclo do amendoim, devido ao menor acúmulo de graus-dias, é maior, né? Então, você tem um ciclo do amendoim lá em torno de 160 dias. Quanto no nosso caso aqui, as cultivares precoces, nós temos um ciclo de 120 dias. Né? E o amendoim está em áreas de alta fertilidade, né? Rotação com algodão, apesar de ser solos arenosos, mas com manejo de tubação eficiente. Né? E, Carlos, essa estratégia do amendoim como rotação, quais são as características? Quando eu digo que é uma planta que tem uma estratégia de produção diferente, o solo tem que ser específico, porque você precisa tirar a vagem do solo sem danificar ela. A gente tem o problema de aflatoxina, que inclusive criou-se aqui no Brasil uma fundação, um órgão para regulamentar, né, esse processo de secagem. Mas a estratégia do amendoim como uma planta que casa no sistema de produção, seja como uma reforma de cana, como uma planta de rotação em culturas como soja e milho, ela é bem específica. E o interessante é que a rentabilidade da cultura é alta, mas exige conhecimento e um manejo específico, né? Exatamente. Então, assim, as vantagens da rotação de culturas com amendoim são várias, mas se a gente pudesse mencionar pelo menos 3, né, quais seriam as principais? O primeiro é que nós temos a fixação biológica de nitrogênio. Né? Então, uma lavoura de alta produtividade de amendoim, que a gente está falando em torno de 5 mil quilos por hectare de amendoim em casca, ela fixa, né, absorve em torno de 300 quilos de nitrogênio, né, a absorção total da planta. E cerca de 200 quilos é exportado pela colheita das vagens, né? E você tem um retorno para o solo em torno de 100 quilos por hectare de N. É uma adubação verde. E ainda, né, esse normalmente é o primeiro slide que eu uso nas aulas de amendoim para os alunos. O amendoim é nativo da América do Sul. Né? Então, naturalmente no solo se tem as bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, quando a gente compara com soja, por exemplo, né, que é nativo lá da Ásia, quando eu pego uma área de primeiro ano, pós-pasto, né, que foi meu trabalho lá da iniciação científica, e semeio sem inoculante, eu não tenho produção de soja, né? Não tenho crescimento, porque você não tem fixação. O amendoim, diferente da soja, tem. Então, mesmo nessas áreas, primeiro ano, eu consigo ter uma alta eficiência da fixação biológica de nitrogênio. E desde que eu faça a correção do solo de forma adequada, para levar o pH na faixa ótima, né? Forneça os nutrientes de forma equilibrada, eu vou deixar no sistema em torno de 100 quilos de N, né? Seja para a cultura sucessora, no caso dos americanos, o algodoeiro, no caso nosso, cana, pastagem, e não aplico N mineral no amendoim. Né? Então, é uma cultura que a gente não aplica N mineral e tem essa vantagem. O segundo ponto, e que explica por que o amendoim hoje está iniciando no Mato Grosso de forma até rápida, é que é uma planta que tem tolerância a nematóides e baixo fator de multiplicação. Então, imagine um cenário que eu tenho rotação, né, no Mato Grosso, soja, algodão, um solo textura arenosa, textura média, que a população de nematóides se elevou muito, o amendoim é a opção para você ter uma rentabilidade, como você disse, uma cultura rentável, e ainda reduzir a população de nematóides nesses ambientes. E o terceiro ponto, que inclusive foi alvo da nossa tese, da minha tese de doutorado, é que é uma planta que tem alta eficiência no uso de alguns nutrientes, né? Inclusive fósforo. Então, as cultivares de amendoim têm um sistema radicular robusto e conseguem ter uma eficiência maior na utilização de fósforo. Então, você imagine, nesses solos que eu tenho
alta taxa de adsorção, né, que o professor Pavinato lá da Exalc tem chamado de legado do fósforo, né, que é o P residual, a gente observou que alguns cultivares conseguem aproveitar parte desse fósforo. Acho que eu não vou tirar toda a adubação fosfatada, mas eu consigo trabalhar com doses moderadas, obter alta produtividade e melhorar a eficiência do fósforo no sistema de produção. Então, isso explica por que o amendoim tem indo bem nesses ambientes.